Assim será a minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Aleluia. Um presente precioso eu ganhei. Aleluia. Um presente precioso eu ganhei. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Graça e paz, igreja! Nesse mês da família, nós queremos deixar uma mensagem para reflexão. Essa mensagem, ela se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amém. Que Deus abençoe a todos. Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vai, toda esta vida vai, e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria sim, em prazer ou mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo quem te sou, me concede tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti quero me refazer. Ai, o que é melhor tu dás, e mesmo assim tão ansioso eu sei que estou. Vai, toda esta vida vai, pedi, e nada dei a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honra e sem valor. Mas ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor.
refazer. Pai, misericórdia tem, mesmo sabendo crente que sou, me concede tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti quero me refazer. Agora junto a ti quero me refazer. Agora junto a ti quero me refazer. Amém, amém. Que Deus abençoe toda a PIB Candeias, toda a família PIB. Um beijão. Estamos com muita saudade. Clarinha também está aqui ao lado, acompanhando a gente. Que brevemente a gente possa dar aquele abraço em cada um dos irmãos. Fique com Deus. Graça e paz, irmãos. Vou deixar para a meditação de toda a família Salmo 145, versículo 1 e 2, que diz: Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Amém. Um abraço para toda a família. Que Deus abençoe a todos. Um grande beijo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz a todos que estão acompanhando aí mais um domingo, não é? Na presença aí do nosso Senhor. Eu quero expressar minha gratidão e minha alegria em poder ter mais essa oportunidade de trazer uma palavra de instrução vinda da parte do Senhor para os nossos corações. Nós já iniciamos, na sexta-feira passada, antes de ontem, iniciamos o nosso mês da família. Tivemos uma live muito bacana, uma live especial aí com o nosso pastor Nelson Malafaia, aí a sua esposa, nossa irmã Isabel Malafaia. Nessa live tivemos então a abertura oficial do mês da família. E nós estamos hoje no primeiro domingo do mês da família. Uhul! Tá aí, iniciada aí os trabalhos e as palavras, os temas, aquilo que nós estaremos trazendo aí serão totalmente direcionadas para as famílias durante esse mês. O pastor Nelson conversou comigo e disse: olha, pastor Anderson, traga algo muito forte aí para as nossas famílias, mas principalmente para os nossos jovens e adolescentes, precisam aí dessa instrução, as nossas crianças também, mas principalmente nossos jovens e adolescentes precisam aí dessas instruções, do que o Senhor, qual a vontade de Deus aí para as nossas famílias, qual a vontade de Deus para você, meu jovem, para você, meu adolescente, quando o assunto é família. Por isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Efésios. Vai lá, a carta de Paulo aos Efésios. Irmãos em Éfeso estavam precisando de muitas instruções e o apóstolo Paulo fez isso, usado por Deus, e instruiu os irmãos lá em Éfeso. Então, vá lá na carta de Paulo aos Efésios, coloque no capítulo 6. Vamos ler os 4 primeiros versículos desse capítulo belíssimo. Uma obra de arte, aí, uma obra-prima do nosso apóstolo Paulo. Tá bom? Nosso irmão Paulo. Capítulo 6 de Efésios, do versículo 1 diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais do Senhor, porque isto é justo. E aí depois, no versículo 2, o apóstolo Paulo, ele reescreve ali o mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, para que é o primeiro mandamento com promessa. No versículo 3, ele conclui o mandamento dizendo: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Em outras versões, para que os seus dias sejam prolongados. E o versículo 4 diz: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Vamos orar rapidinho. Senhor Deus, obrigado por tudo. Fica conosco aqui. Usa esse teu servo, Pai, como um mero instrumento nas tuas mãos. Fala aos corações, que os corações estejam abertos à instrução da tua palavra. Nos faz refletir e interpretar corretamente
aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, quando eu olho para esse texto aqui, a primeira palavra que me vem na mente, e eu creio que veio na mente de vocês também, é a palavra obediência. E aí, quando essa palavra me veio na mente, eu fiquei aqui refletindo, né? Fiquei pensando, o que significa obediência, ou quais os reflexos que a obediência, né, quais os frutos que a obediência pode trazer para a minha vida. Eu me lembrei muito, mas muito da minha vida, na minha adolescência ali, na minha fase, né, criança, adolescência. Eu não fui uma criança e um adolescente muito fácil, não. Meu pai e minha mãe devem estar assistindo aí. Podem, depois se vocês quiserem, pergunte a eles como foi a infância e a adolescência do pastor Anderson. Não foi nada fácil. Mas depois eu fiquei analisando, assim como eu estava falando para vocês, né? Fiquei analisando, poxa, o que essa palavra obediência, quais os reflexos dela para a minha vida, o que tem a ver, a questão da obediência com o meu estilo de vida, o que isso vai trazer de bom para mim, né? Quais os frutos bons para a minha vida, né? O que isso vai trazer de proveitoso para mim. E a resposta está no próprio texto, né? O próprio texto se responde, né? Quando a essa pergunta que nós fazemos e observamos, poxa, ele está falando de obediência. O que obediência vai trazer para mim? O próprio texto vai responder, né? Quando Paulo ele traz instruções aqui, fique com isso na sua mente. Existem na palavra de Deus instruções, mas existem especificamente mandamentos, tá? E o que o apóstolo Paulo aqui traz são instruções, mas com um mandamento dentro dessa instrução. Isso vai tirar um pouquinho a confusão que muita gente faz aí, quando está discutindo essa questão de família, relacionamento de pai e filho, o dever que o pai tem, o dever que o filho tem diante de Deus. Isso esclarece um pouco quando a gente aprende essa visão, porque ele diz aos filhos, sejam obedientes aos vossos pais, tá? Que é uma instrução, tá? Porque isso é justo, é agradável, né, aos olhos do Senhor. Mas aí ele vem com o mandamento, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que os seus dias sejam prolongados na terra. E aí depois ele coloca outra instrução. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Então, o que isso traz para a minha vida? O entendimento de que a obediência traz para a minha vida. Gente, isso é muito sério, meus irmãos, porque a obediência aos nossos instintos, elas nos salvam de perigo. Quer ver uma coisa? Quer ver um exemplo? Quando a gente olha para o céu, né? E o nosso corpo, isso é maravilhoso, porque o nosso corpo, ele nos dá esses alertas, né? O nosso corpo, ele é munido, né? O nosso organismo é algo sensacional. Só poderia ter sido Deus mesmo a criar, porque ele é munido de instintos, né? De alertas. Então, quando a gente olha para o céu e a gente vê as nuvens já pesadas, essa semana aí que passou, foi muita chuva, né? Eu saía de casa, eu olhava para o céu e dizia, rapaz, vai chover muito. Então, quando a gente olha para o céu e vê nuvens pesadas, quando a gente com os nossos ouvidos escuta aquele trovão, e quando a gente começa a ver alguns relâmpagos, né? Eu não sei os irmãos, mas começo a me arrepiar todinho, porque eu já tenho um entendimento, né? De que vai chover muito, vai tá tendo já trovão e relâmpago que pode ocasionar em raios, e raios são perigosos. Então, o que é que meu corpo, o que é que a minha mente já me diz? Olha, é hora de procurar abrigo. Então, eu já procuro um abrigo. Se eu estiver desabrigado ali, eu procuro um abrigo, alguma coisa assim. Isso é obedecer aos meus instintos. Isso salva vidas, né? Então, a obediência, ela é algo primordial na vida de qualquer pessoa, principalmente de jovens e adolescentes. Por quê? Porque, meus amados irmãos, aos nossos pais irresponsáveis foi dada a responsabilidade, foi concedida por Deus a responsabilidade de nos instruir e nos alertar sobre esses perigos.
Por isso que o mandamento diz, olha, honra o teu pai e a tua mãe, para que teus dias sejam prolongados aqui na terra. Não é não é apenas uma promessa de Deus, mas é uma consequência de uma atitude. Se eu honro meu pai e minha mãe, se meu pai e minha mãe, ele recebeu a responsabilidade de Deus para me instruir e me alertar dos perigos da vida, se eu honro, eu obedeço. Se eu obedeço, eu vou viver mais. Essa é a lógica do texto aqui de Paulo, essa é a lógica do mandamento. E eu, como filho, hoje eu sou pai também, mas eu, como filho, em muitos momentos da minha vida, lá atrás, eu não entendia isso e desonrava meu pai e minha mãe, desobedecia meu pai e minha mãe, e isso trouxe algumas consequências para a minha vida. Né? Teve uma época que eu não queria saber de maneira nenhuma de estudar, eu estava gazeando aula, lá eu dizia o colégio que eu estudava era perto da praia e do shopping, vê que tentação para quem já não quer estudar. E aí, estudei até com o professor Romário aí, o professor Romário lembra, era meio rebelde. E aí eu dizia que ia para o colégio, ia para a praia com os meninos jogar bola, dizia que ia para o colégio, ia para o cinema com os meninos ver filme, e aí ocasionou em que? Reprovei de ano, né? Então, são consequências de atitudes que a gente toma quando a gente desonra e obedece, sempre tem uma consequência, sempre tem algo maléfico que vai acontecer na nossa vida. E isso acontece na teoria, como mostra a palavra de Deus, e na prática. Porque quando a gente desobedece às pessoas que querem o nosso bem, porque provavelmente elas têm uma experiência a nos passar e a gente se acha tão autossuficiente, né, de ouvir as pessoas mais experientes, que a gente não dá ouvido a isso, e aí quando a gente não dá ouvidos, a gente acaba quebrando a cara, essa é a verdade. Então, no governo de Deus para a família existem funções. Eu estava falando para vocês dessa confusão. Por que as pessoas fazem confusão sobre as funções de cada um? Eu escuto muito jovem, muito adolescente dizer, olha, tá vendo o que diz o livro aqui, a palavra? Para eu lhe obedecer, o senhor tem que não me aborrecer, não provocar ira em mim. Epa, nananina não, vou dizer igual a minha mãe. E Liz está fazendo isso aqui já, ó. Nananina não. Minha mãe que ensinou isso a ela. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra do Senhor aqui não está dizendo, Paulo aqui, não está dizendo que, olha, honre teu pai e tua mãe se ele não provocar ira em você. Opa! Ele não usa esse termo condicional. O se não existe aqui. Né? Não, uma coisa não está ligada à outra. Uma coisa não está condicionada à outra. Então, independente se meu pai, por algum motivo, não é, falta de sabedoria, muitas vezes, porque os pais erram também, né, gente? Então, por algum motivo ou outro, ele me aborreceu ou provocou a ira em mim, isso não me dá, não me dá motivo, não me dá, como é que eu posso dizer, fugiu a palavra aqui, direito de agora desobedecer e desonrar ele, porque ele provocou ele em mim. Não, a palavra de Deus é clara, a instrução é para os dois lados. Agora entenda, não provocar ira nos filhos é uma instrução, o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Agora honrar o pai e a mãe é mandamento. Meu querido, vem direto do céu para você. Deus mandou Moisés, escrever lá, honra o pai e a mãe para que teus dias se prolonguem aqui na terra. É um mandamento. Mandamento traz uma ideia de dever, independente, né? Se eu tenho ali uma recompensa ou não. Independente se é recíproco ou não. Mandamento é para eu fazer. Já está dizendo mandamento, dever. Eu preciso fazer, independente de receber recompensa, de ser recíproco ou não. Então, entendamos isso nessa manhã, meu jovem, meu adolescente. Igreja do Senhor. Eu preciso conviver. Essa palavra, obediência, ela precisa conviver comigo. O Senhor está dizendo para mim e para você. E como eu vinha dizendo, né? O governo de Deus diante da família, ele traz consigo obrigações e responsabilidades para todo mundo. Se a gente for lembrar aqui, né, o que o próprio apóstolo Paulo fala, né, olha, às mulheres foi dito o seguinte, sede submissa aos vossos maridos.
Então, para a esposa foi dito isso. Para o homem, o que foi dito para o marido? Não é? Marido, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. O que é que Deus está dizendo com isso? Se entreguem por ela. Morra por ela, se for preciso. Assim como Cristo morreu e se entregou pela igreja. Ame a sua esposa. E aos pais, né? Deus deixou para os pais aí, pais, não aborreçam, não provoquem a ira dos seus filhos. Agora, lembrando, hein, jovens, adolescentes, crianças. Lembrando, não provocar a ira não quer dizer não colocar limite, não quer dizer não corrigir, não quer dizer não colocar freios, não quer dizer não determinar obrigações. Né? Isso é papel dos nossos pais. Nossos pais precisam nos corrigir, nossos pais precisam determinar obrigações, colocar freios, rédeas em nós muitas vezes. A gente se conhece, né? Então, aos pais foi dito isso. E aos filhos foi dito, honra teu pai e tua mãe. Obedeça ao teu pai e à tua mãe, o teu responsável. Aquele que recebeu do Senhor a responsabilidade de prover alerta quanto aos perigos da vida. Se eu obedeço ao meu pai e minha mãe, se eu honro meu pai e minha mãe, eu honro diretamente ao nosso Deus. O que Deus está dizendo, veja, o que Deus está dizendo, olha, eu tenho prazer em prolongar os dias daquele que honra o pai e a mãe, porque ele está honrando a mim, ele está fazendo a minha vontade. E olha, quão prazeroso não deve ser para Deus prolongar os dias, colocar a mão sobre aquele que honra o pai, que honra a mãe, que honra o próprio Deus. Um filho, um servo do Senhor, que honra o pai e a mãe, honra ao Senhor, e para ele é prazeroso prolongar os dias aqui na terra. Que Deus te abençoe, que essa palavra fique no seu coração, que você ponha em prática aquilo que nós aprendemos aqui nessa manhã. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Deus... Graças a Deus, irmãos. Vamos continuar agora aqui o culto com um momento de louvor. Que você possa cantar aí junto com a sua família em casa e louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Então vamos lá. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus.
a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Eu te agradeço pelas suas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Eu te agradeço pelas suas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Que esse Deus nos abençoe.